Nós continuamos falando do divino em Próclo como valor, como to agathon. Na primeira parte da série de vídeos, falamos do divino como a união, tohen, como o princípio da unidade para toda e qualquer coisa. Agora, nós vamos falar dele como to agathon, como o princípio do valor para toda e qualquer coisa. To agathon normalmente é traduzido como o bem, e nesse vídeo vou explicar as minhas razões para traduzi-lo como o valor, e com isso vou também explicar o que ele é. Como acontece com frequência na filosofia, se perguntar qual é o melhor nome para dar alguma coisa, também te leva a refletir sobre o que é aquela coisa em si mesma. Comecemos com o axioma: todas as coisas desejam to agathon, normalmente entendido como todos os seres desejam o bem. Já nesse axioma a gente vê um pouco do desconforto em falar do bem aqui, porque não é o caso, esse axioma que Próclo tira do Filebo de Platão, mas que era largamente compartilhado na filosofia antiga, não é algo que diz que todas as coisas desejam o que nós chamaremos de bom, ou moralmente bom, né? Na realidade, o que ele expressa é que toda coisa tem uma certa norma para seu ser. Toda coisa tem uma essência pela qual a gente diz que aquela coisa é uma boa instância daquela essência, né? Existe, se nós chamamos algo de uma faca, nós reconhecemos que é algo que seria o ideal para ela ser uma boa faca. Se nós chamamos algo de um coelho, nós sabemos que algo não é que seria ser um coelho bom, o que seria ter uma vida feliz e boa de coelho. E nós podemos reconhecer coisas como doença e situações insólitas que seriam uma vida má para um coelho. Então, quando dizemos que todas as coisas desejam to agathon, nós dizemos que todas as coisas não necessariamente desejam o que é bom no sentido moral, mas no sentido de que todas as coisas desejam ter valor. Toda coisa está submetida a uma certa escala de valores. Tem situações melhores e piores para elas. E condições melhores e menores. E aquela coisa tem uma referência intrínseca ao estado ideal dela, né? O estado em que ela tem mais valor. Aqui já vemos uma razão para pensar em to agathon mais como valor do que como bem. Agora, vamos passar para Próclo. Como eu disse, to agathon é outra identidade, é outro aspecto do primeiro princípio. Ora, Próclo explicitamente no seu tratado sobre a existência dos males diz que ao primeiro princípio nada se opõe. E então, ao to agathon não existe, na realidade, uma verdadeira oposição. Mas quando nós falamos do bem, nós imediatamente pensamos em mal. O bem e mal são conceitos opostos. O valor, por sua vez, não é necessariamente algo que tem um oposto, o desvalor. Há coisas às quais faltam valor e há valores opostos, há valores que se restringem mutuamente, mas o valor não é parte de uma dualidade como o bem e o mal são. E nesse sentido ele cabe melhor ao primeiro princípio, pois ele também está além de toda dualidade. Ainda mais, nesse mesmo tratado, Próclo diz que o mesmo argumento que põe o valor no mundo também põe o mal no mundo. Isso é uma tese que já escrevi bastante a respeito, tenho 2 artigos a respeito, e no fundo é a ideia de Próclo que a existência de um mundo perfeito requer que a maior parte das pessoas seja cheia de vícios, carregada pelas suas emoções e, em suma, malignas. Agora, se nós entendemos to agathon como o bem, isso é muito estranho de pensar. Como que Próclo acha que para que haja o bem no mundo é também preciso o mal? Aqui chegamos em uma ideia muito paradoxal do que seria o bem. Porém, se entendemos to agathon como o valor, isso faz pleno sentido. Para que haja o valor no mundo, é preciso que haja valores opostos. E é só nessa oposição de valores que o verdadeiro valor se mostra, e a hierarquia de valores se mostra.
Isso lembra também a interpretação de Próclo da Ilíada, da Guerra de Troia, que na realidade é a guerra entre as formas racionais e as formas irracionais de vida, e a vitória das formas racionais, simbolizadas pelos gregos, sobre as formas irracionais, simbolizadas pelos troianos. Então temos aqui claramente um caso em que o valor se revela na guerra, no conflito dos valores. Isso também explica outro argumento que Proclo usa para explicar o mal como deficiência. Ou seja, por que existem coisas deficientes no mundo? Por que não existem apenas coisas perfeitas e eternas no presente absoluto, que sempre são e que são? Por que existem coisas que ora existem, ora não são? Por que existem mentes que ora são virtuosas, ora não são? Por que há essa deficiência no mundo? Proclo, em mais de um lugar, dá um argumento que à primeira vista é muito estranho. Ele diz, se não existissem as coisas contingentes, temporais, daí as coisas eternas seriam as piores e não haveria nobreza nelas. E daí você fica perguntando, mas por quê? Qual é o interesse das coisas eternas que haja essas outras coisas temporais? Elas são eternas, perfeitas em si. Elas não são perfeitas apenas por comparação a outras coisas. Pensa no universalista cristão, que pensa que no mundo por vir todos serão salvos, todos participarão da natureza divina. Alguns até dizem que Satã ele mesmo participará da natureza divina, ele mesmo arrependerá no final. Ou é possível conceber um estado assim, de bondade completa, em que todos participam do bem. Mas Proclo parece dizer que isso não seria o melhor dos mundos. Ou melhor, não seria o mundo em que To Agathon estivesse exibido da melhor maneira. Se pensarmos em To Agathon como bem, isso é bem estranho. Mas se pensarmos ele em valor, daí sim nós entendemos. Para que haja valor, para que haja a diferença então de valor, coisas superiores e inferiores, para que haja hierarquia, é preciso então que haja as coisas inferiores também, sobre as quais as coisas eternas dominam. Você vê aqui que o interesse de Proclo não é necessariamente no mundo moralmente perfeito. O interesse dele é num mundo em que os valores se exprimem maximamente. Pensamos também na ideia que To Agathon é outro nome para o primeiro princípio. Isso quer dizer que To Agathon e Tohen são uma e a mesma coisa. Ou seja, ter To Agathon e ter a união, ser unido, são uma e a mesma coisa. Se entendemos Agathon como o bem, isso faz certo sentido. Porque toda coisa, ao se unir, preserva seu próprio ser. Como vimos no vídeo sobre os tipos de multidão, toda vez que algo se divide e se separa, ela deixa de ser o que é. Então, é parte do que é bom para cada coisa se unir e ser unido. Mas, se pensarmos no To Agathon como valor, isso faz ainda mais sentido. Por quê? Porque tanto o valor quanto a união tem uma conexão com a medida. Da união de coisas simples tomadas como referência para uma dada essência, nós temos a medida, as coisas que dão a medida para aquela essência. Né? Nós pegamos um sábio e dizemos que isso aqui é a unidade do ser humano. Né? Isso aqui é o exemplo de ser humano pelo qual nós daí contamos seres humanos e medimos eles. Quão bem seres humanos eles são. Nós pegamos o metro de Paris e dizemos isso aqui é a medida para o espaço. E, então, a união, quando você define uma unidade, você automaticamente também dá medida a todo um campo, a toda uma essência. Também, quando você define algo como um valor, você também mede e dá medida para toda uma essência. O ser humano ideal não só dá a medida para quantas pessoas tem em um dado grupo, mas também dá a medida de quão bem seres humanos elas são. Ele dá os valores.
essa conexão entre valor e união é outra razão para pensar o agathon como valor. Isso também explica o dito neoplatônico que bonum diffusivum sui, né, que o bem se dá a si mesmo. E isso não quer dizer, em primeiro lugar, que o bem, que toda coisa boa tem um mágico poder produtivo de produzir do nada outras coisas. É muito mais algo como o caso do metro. Quando você define o metro, só na definição do metro, de repente, em potência, todo o espaço é metrificado. Também, quando você define um bem, um valor, quando você dá um valor, toda a existência é julgada. E apenas a mera presença do valor estabelece algumas coisas como superiores, outras coisas como inferiores. Algumas coisas como instrumentos para atingir aquele valor, outras coisas como obstáculos para a realização daquele valor. Isso também explica, em certo sentido, o fato que esse dito, que o bonum diffusivum sui, sempre vem junto com uma qualificação, kata dunaton. As coisas incorporam o valor, ou agathon, na medida em que podem. Podemos então pensar na atividade do engenheiro cósmico como uma instância que estabelece o paradigma de ser vivo como o modelo do mundo, e um mero estabelecimento desse paradigma organiza o mundo, separa as suas partes, separa os elementos um do outro, separa a mente do corpo, separa a razão da mente, estrutura tudo. E é tudo pela iluminação desse valor, desse paradigma estabelecido. Por fim, outro problema com o bem é que o bem dá a ideia de que seja uma coisa concreta boa, o bem supremo, como no caso também de o Uno, que dá a impressão que isso aqui é um indivíduo, um superdeus. Mas agathon, o primeiro princípio, não é um indivíduo. Ele é o princípio para toda coisa que ela tenha valor que seja. Ele não é algo valioso para além de todas as coisas valiosas. Por todas essas razões, agathon é melhor entendido como o valor. Ora, se agathon é o valor, o que isso quer dizer sobre as uniões? Né? Se a união é o valor enquanto tal, as uniões particulares, os deuses, são cada um deles um valor absoluto. Próclo, então, tem um sistema com uma multiplicidade de valores. E isso, na verdade, tem a ver com o argumento que eu mencionei antes, de que a perfeição do mundo requer a existência de pessoas malignas. Por quê? Porque a perfeição do mundo, na realidade, é um mundo em que todos os deuses se manifestam de todas as maneiras possíveis. Ora, todos os valores, eles têm uma unidade, né? Como todas as virtudes têm uma unidade na razão que une todas. Mas elas também têm uma multiplicidade de Deus e cada um deles é um valor. Ou seja, tanto a unidade quanto a multiplicidade dos valores precisam ser manifestados no mundo. A unidade deles está manifestada no ser humano, o ser racional consegue articular as virtudes. A multiplicidade, então, em que cada valor, cada virtude é tomada por si só, incorporada sozinha, separada, se dá no mundo irracional. E justamente como quando um homem, um ser humano, se torna maligno quando ele cultiva uma virtude à custa das demais virtudes, daí ele se torna alguém bestial, ele se torna uma pessoa irracional, porque ele não usa a razão para ordenar e priorizar os vários valores. E é quando as pessoas se agem de maneira bestial que elas renascem pela transmigração das mentes como bestas, como animais irracionais. E como a existência dos animais irracionais é necessária para a manifestação completa dos valores no mundo, então
o vício nos seres humanos, a malignidade, precisa existir para a perfeição do mundo, para a manifestação completa dos deuses. Assim, cada deus é um valor. Isso reforça, então, o ponto feito antes. Que quando Próculo diz que o mesmo argumento põe a perfeição no mundo e a existência do mal nele, então, esse mundo perfeito que ele está falando não é um mundo moralmente perfeito. Muito antes é um mundo exuberante, superabundante com valor, onde todos os valores existem, todos os valores existem no seu conflito, e esse conflito mostra então a hierarquia dos valores. E assim exibe a união dos valores.